Olá, galerinha do Pré-ENEM Digital, aqui é a Ana Paula, professora de Química, e hoje eu trouxe mais um vídeo para a nossa sessão de revisão para a prova de domingo. E hoje no Caiu no Enem, eu trouxe a temática Cálculo Estequiométrico. Trouxe duas questões envolvendo esse assunto de Enems anteriores. E antes de chegar a abordar essas questões, vale relembrar alguns conceitos que são importantes na hora de resolver questões sobre cálculo estequiométrico, ou a famosa estequiometria. Então, vamos lá. O que é o cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico nada mais é que uma relação entre as quantidades de reagentes e produtos de uma reação química, certo? Então, eu posso estabelecer essa relação de diferentes formas. E como que eu consigo estabelecer essas relações? Lembrando que os coeficientes estequiométricos de uma equação química, eles mostram a relação entre a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol dos reagentes e produtos. Logo, para trabalhar com cálculo estequiométrico, eu preciso conhecer a reação química e também a equação que representa a reação. Além disso, já que os coeficientes estequiométricos indicam a relação em mol entre as espécies, é importante também entender o significado do mol. O que eu consigo relacionar com o mol? Nós vimos no vídeo de ontem que o número de mol ele pode estar relacionado com a quantidade de moléculas. Como eu mostrei aqui, ó, um mol ele corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Vimos também que o mol está relacionado com a massa em gramas, a partir, então, da massa molar. Então, conhecendo a substância, eu consigo determinar a sua massa molar e, por isso, saber quantas gramas eu tenho em cada um mol daquela substância. E uma outra relação que a gente consegue fazer a partir do mol é por meio do volume molar, que é o seguinte, né? Um mol de qualquer gás, dependendo das condições em que ele se encontra, ele vai sempre ocupar o mesmo volume. Por exemplo, na CNTP, que é nas condições normais de temperatura e pressão, um mol ele sempre vai ocupar o volume de 22,4 litros, independente do gás que eu estiver trabalhando. Mesma ideia aqui das relações das moléculas. Independente da molécula, o mol sempre tem essa quantidade, certo? Ou melhor dizendo, independente da substância. Ok? Então, sabendo essas relações, a gente consegue, então, trabalhar, né, com o cálculo estequiométrico. De que maneira? Como resolver uma questão de cálculo estequiométrico? Então, como que eu vou resolver? Obviamente que o cálculo estequiométrico são questões que exigem bastante interpretação. Então, eu preciso interpretar para entender qual é a reação química que está acontecendo e, logo, escrever a equação química, se por acaso ele não me der a equação química. Se for dada a equação química, eu preciso conferir se ela está corretamente balanceada, ou seja, eu preciso fazer o balanceamento da equação e, por fim, estabelecer a regra de 3. Então, e como que a gente faz essa regra de 3? Tem um macetezinho que facilita a resolução do cálculo estequiométrico, que é a resolução em 3 linhas. Você vai gastar apenas 3 linhas para resolver essa questão. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que identificar ao ler a questão é quais são as substâncias que eu vou estar relacionando e tirar dela a relação mol-mol. Então, mol da substância A e mol da substância B, né? Vamos supor que o A é um reagente, o B é o meu produto. Lembrando que eu posso relacionar reagentes com reagentes ou reagente com produto. Na maioria das vezes, o padrão do Enem é relacionar reagente com um dos produtos formados. Aí, eu vou escrever a primeira linha, que é estabelecer a relação em mol das espécies que eu quero determinar, certo? Isso eu vou conseguir lendo a questão.
Aí eu vou pular a segunda linha e vou lá para a terceira linha, que eu vou encontrar a minha informação. Ou seja, eu vou identificar a quantidade da substância que ele vai dar. Eu coloquei aqui como o reagente, que é, como eu disse no Enem, esse é o padrão. Então, eu vou tirar a informação. Se ele quer saber se ele me deu a massa, se ele me deu o volume, se ele me deu a quantidade em mol de uma determinada substância. E vou analisar, chamar de X, aquele que ele quer saber a quantidade. Vamos supor, se ele me deu a massa da quantidade do reagente A e quer saber a massa do reagente B. Então, eu tenho uma informação que foi me dada a quantidade no enunciado e tem o X, que é o que eu quero descobrir, a quantidade que eu tenho interesse, certo? E na segunda linha, agora, eu vou fazer as devidas conversões. Que conversões? Aquelas aqui do slide anterior. Quais são elas? 1 mol está para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, se ele estiver relacionando com moléculas. 1 mol está relacionado com a massa molar. Se ele estiver pedindo massa, eu vou trabalhar com a massa molar. E se for volume, o volume molar, certo? Então, vamos ver como fazer aplicado numa questão? Eu trouxe aqui, então, uma questão do Enem de 2012, que foi realizada na segunda aplicação. E eu trouxe essa questão porque ela é uma questão que vocês vão ver, se vocês olharem aqui já no enunciado, vocês não encontram a equação química. Então, nós precisamos montar a equação química. Então, eu vou começar com essa questão, certo? Então, o seguinte, pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocadas grafita comercial em pó. Aqui a primeira informação importante. Grafita comercial em pó nada mais é que o carbono grafite, certo? Beleza? E óxido metálico, tal como o óxido de cobre. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, ou seja, eu vou colocar carbono grafite reagindo com o óxido metálico. Nesse processo vai ocorrer um processo de oxidação, então o número de oxidação do carbono ele vai aumentar, com a introdução, então, de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material, certo? Aí você falou assim, prof, não entendi ainda a equação. Vamos lá analisar o comando. Considerando o processo descrito, então, ele está descrevendo essa reação, com rendimento de 100%, informação importante. Essa informação aqui de rendimento 100% quer dizer que tudo que eu tenho do meu reagente vai formar em produto. Logo, eu não preciso desconsiderar nada. Se o rendimento for menor, aí no final eu preciso fazer aí uma regra de 3 com a porcentagem, ok? Mas não é o caso, já que é 100%. Considerando, então, um rendimento de 100%, 8 gramas de óxido de cobre produzirão uma massa de CO2 igual aí ele me deu dados, massa molar em gramas por mol, carbono, oxigênio e o cobre, e as opções. Então, vamos lá. Beleza, ele está dizendo assim, ó, considerando uma massa de 8 gramas de óxido de cobre, quanto que a gente vai formar de CO2? Então, a gente sabe que eu vou estar reagindo o quê? O óxido metálico com o carbono grafite, já que ele diz assim, ó, nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre oxidação da grafita. Então, quem que vai ser a minha equação? A seguinte, carbono grafite mais 2 mol de óxido de cobre, formando CO2, porque, ó, produziu lá o CO2, e se o óxido é reduzido, quem acompanha o oxigênio, ele vai para a forma metálica, certo? Então, observa, por que eu já coloquei aqui 2? Porque eu fiz a equação balanceada. Não, então,
grafite mais óxido de cobre forma CO2, que ele me deu aqui, mais o cobre metálico. Para formar CO2, eu preciso de 2 óxido de cobre, né, para ter 2 oxigênio. E aí, como eu balanceei o oxigênio, eu precisei balancear também o cobre, beleza? Então, é uma questão que ela aumenta um pouquinho o grau de dificuldade pelo fato de eu precisar lembrar de montar a equação, identificar aqui os meus reagentes. Mas, mesmo assim, não é uma questão tão complexa de resolver. Vamos lá, então? Agora, vamos lá fazer a ideia das 3 linhas. Então, beleza. Na primeira linha, o que eu ensinei para vocês? É analisar quem que eu vou relacionar. Quem que eu vou relacionar segundo aqui o meu enunciado? No meu enunciado, eu identifiquei o quê? A formação, então, o interesse, né, de descobrir a massa de CO2 produzidas a partir de 8 gramas do cobre. Então, quem que eu vou estar relacionando? O óxido de cobre, que ele me deu a quantidade, com o CO2, certo? Segundo a equação balanceada, 2 mol de óxido de cobre produz quanto? 1 mol de CO2, certo? Beleza? Fui aqui na linha 1. Eu pulo a linha 2 e vou para qual? Para a linha 3. O que é na linha 3? Eu vou colocar a informação que ele está me dando, ou seja, ele quer saber a partir de 8 gramas de óxido de cobre, qual a massa, né? Então, o X aqui vai ser em gramas, ele quer descobrir a massa de CO2 produzida. Então, eu vou relacionar massa de óxido de cobre com a massa de CO2. Aqui na minha conversão, o que eu vou ter que converter? Mol em massa, porque a minha equação química, ela me dá a proporção em mol, que 2 mols de óxido de cobre forma 1 mol de CO2. Então, se eu estou relacionando essas duas substâncias, eu preciso descobrir a massa molar do óxido de cobre e a massa molar do CO2. Então, ele me deu aqui quanto que vale a massa atômica do cobre. Então, eu tenho um cobre, que vale 64, mais um oxigênio, que vale 16. 64 mais 16 me dá uma massa molar de 80 gramas para cada um mol. Quantos mols eu tenho aqui? 2 vezes. Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar o número de mol pela massa molar da substância. Nós encontramos aqui 80 gramas por mol para o óxido de cobre. O CO2 vai ser quanto? Do carbono, 12, mais 2 vezes a do oxigênio, que é 16, 2 vezes 16, 32. 12 mais 32, 44 gramas por mol. Quantos mols eu tenho aqui de CO2? 1 mol, logo vai ser 1 vezes 44 gramas de CO2. Então, utilizando a conversão da linha 2 com a informação tirada aqui na linha 3, eu consigo resolver uma regrinha de 3. Como que eu faço aqui? Faço a multiplicação cruzada. Vou resolver a regrinha de 3 aqui. Vou fazer sem fazer as devidas multiplicações, porque vocês vão ver que facilita na hora de simplificar. Então, ó, 2 vezes, né, multiplicando cruzado aí, né? O 2 multiplica o 80, que multiplica x, né? Então, vamos lá. 2 vezes, ó, multiplicando, 2 vezes 80
vezes x, isso vai ser igual ao quê? 8 vezes 1, vou tirar 1, né? Porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, vezes 44. Vou isolar o valor de x. X vale quanto? X vale 8 vezes 44 dividido por 2 vezes 80. Aqui dessa questão, eu consigo fazer algumas simplificações. Vamos ver quais são elas? Ó, o 8 eu consigo simplificar com 80. 8 dividido por 8 sobra 1. 80 dividido por 8 sobra 10. E consigo simplificar também o 44 por 2. 44 dividido por 2 dá 22. E 2 por 2 dá 1. Então, sobra o que aqui para nós? Sobra 22 vezes 1, 22, dividido por 1 vezes 10, 10. 22 dividido por 10 dá 2,2 gramas de CO2. Logo, a resposta correta, letra A. Beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem aqui na plataforma que eu posso estar esclarecendo. Ou vá no plantão quinta-feira a partir das 2 horas. 2,2, resposta correta. Agora eu trouxe uma questão de 2018 também, da segunda aplicação, que traz o seguinte. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com o enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre e aqui eu tenho a equação química. Olha essa informação, a reação não balanceada. Ele já disse que essa reação não está balanceada. Aí trouxe as massas molares dos elementos, 108 para a prata e 32 para o enxofre. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata Então, qual vai ser a massa desse carinha quando qual vai ser a massa de prata regenerada quando reage 2,48 gramas desse carinha? Então, a minha relação vai ser entre o sulfeto de prata, né, com a prata metálica. Mas o que eu preciso fazer antes de tudo? Ele disse que a equação não está balanceada, então o primeiro passo aqui nessa reação é balancear a equação. Então, vamos lá. A prata, a gente começa balanceando por ela, né? Ou ela ou o alumínio. Vamos começar pelo alumínio? Ó, o alumínio tem 2. A prata tem 2. O enxofre tem 3. Então, 3 vezes 1, 3. Quando eu coloquei o 3 aqui no enxofre, eu modifiquei a quantidade de prata. Então, 3 vezes 2, 6. Aí, aqui, como eu estou balanceando pelo método de tentativa e erro, não tem problema vir aqui, né, e mudar. 3 vezes 2, 6. Então, aqui eu tenho 3 enxofre, 3 enxofres. 2 alumínio, 2 alumínios. 3 vezes 2, 6 pratas, 6 pratas. Certo? Tá. Quem que eu vou relacionar com quem novamente? Sulfeto de prata com prata metálica. Então, montando aí nas 3 linhas, qual que é a primeira informação que nós temos? Que 3 mol de Ag2S forma 6 mol de prata metálica, beleza? A segunda linha são as nossas conversões, então vou deixar ela aqui. E a terceira é a informação. O que ele quer saber? A massa de prata metálica regenerada, então, em gramas, porque as respostas todas
está em gramas, então X é a massa de prata, prata debaixo de prata. Quando eu utilizo o quê? 2,48 gramas de sulfeto de prata. 2,48 gramas de sulfeto de prata vai ficar aqui debaixo do sulfeto de prata. Como aqui eu tenho mol e ele está pedindo massa e me deu a massa, eu preciso converter mol para massa. Então, eu tenho que descobrir a massa molar do Ag2S. Então, ó, aqui, Ag2S, qual vai ser a massa molar? Vai ser 2 vezes a massa da prata, ou seja, 2 vezes 108 dá 216, mais 32. Isso vai me dar 248? Isso. Então, eu sei que a massa molar dele é quanto? 248 gramas por mol. Logo, eu vou ter que fazer o quê? Como é 3 mol, é 3 vezes 248 gramas de Ag2S. Isso forma quanto? Isso vai formar a prata, é simplesmente a prata elementar, é simplesmente o 108 gramas por cada mol. Quantos mols eu tenho? 6. Então, 6 que multiplica 108 gramas de prata. Então, com a linha 2 e a linha 3, eu vou resolver, então, a minha regrinha de 3, simplesmente multiplicando cruzado. Então, olha aqui. 3 que multiplica 248 gramas. Vou tirar o gramas, tá? Para simplificar. Então, 3 vezes 248, que multiplica x, é igual ao quê? 6 que multiplica 108, que multiplica 2,48. Né? A ordem dos fatores não altera o produto, então, bora lá. Vou isolar o valor de x, então vai ser 6 vezes 108 vezes 2,48. Novamente, eu não fiz as multiplicações para poder simplificar e facilitar as nossas contas. 3 vezes 248. Então, ó, vamos ver o que eu consigo simplificar? Consigo simplificar 6 por 3, então aqui 2, aqui 1. Consigo simplificar 2,48 por 248, sobra 100 aqui. Então, vai sobrar o quê nos nossos cálculos aqui? 2, que multiplica 108, dividido por 100. Então, 2 vezes 108 dá o quê? 216 dividido por 100 dá quanto? 2,16 gramas. Então, a resposta correta, letra D. Outra coisa, pessoal, aqui, se vocês quiserem simplificar e não ficar escrevendo, ó, D prata ou D Ag2S, é um hábito que eu tenho, né? Não precisa, já que eu já citei aqui no início quais são as substâncias. Beleza? Então, é isso. Resolvi essas duas questões, até estendi um pouco mais. A ideia era ser um vídeo mais curto, mas espero ter ajudado no cálculo estequiométrico. No próximo slide, eu só vou deixar aqui para vocês tirarem print, tentar resolver, que é uma questão de 2017, que traz aqui uma reação química do ácido acetilsalicílico. Ele traz as fórmulas na forma de compostos orgânicos, só que vocês vão ver que não vai precisar dessas fórmulas, já que ele já dá aí as devidas massas molares dos compostos que são interesse, mas é bacana vocês tentarem aí resolver. Então, a resposta correta é a letra D. Se tiver, dá um print, tenta chegar aí na letra D para ver se vocês conseguem fazer os cálculos. No mais, bons estudos. Cálculo estequiométrico é um conteúdo que cai bastante nas nossas aulas aos sábados. Eu falei bastante sobre ele, beleza? Então, bons estudos e até amanhã.